Olá, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar aqui com você para a gente falar de assuntos que muitas vezes a gente nem imagina que acontecem aqui em Porto Alegre, mas tudo da área da saúde, de como viver mais, com mais qualidade de vida, onde buscar atendimento, os tipos de atendimento que existem em Porto Alegre. É tão bom a gente saber tudo isso da nossa cidade, né? E a gente sempre convida você, entre no nosso site www.programavivamais.com.br e interaja conosco. Lá você pode assistir os programas que nós apresentamos nos últimos 3 anos, todos os assuntos. Você clica no Assista Aqui, tem todos os programas. Tem também lá a agenda de todos os profissionais que nós trouxemos. Muitas vezes as pessoas ligam, eu queria o telefone daquele otorrino, eu queria... Tem tudo lá no site também. E tem uma parte que é para você perguntar, para você participar. E a gente adora quando você participa, manda perguntas, manda sugestões de pauta. E a sugestão de pauta de hoje foi mandada por uma pessoa que escreveu para nós e pediu para se falar sobre doação de sangue. Se a doação de sangue faz bem, se a doação de sangue faz mal, se tem problema doar de vez em quando, se tem que doar todo mês. E é por isso que nós trouxemos hoje aqui a Débora, que é cirurgiã dentista, e ela faz atendimento especial com hemofílicos, né? Que também é lá do mesmo Hemocentro. E trouxemos também a Maria de Lourdes, que é assistente social e que também trabalha no Hemocentro e que também vai poder tirar as nossas dúvidas a respeito de tudo isso, né, Miguel? Pois é, eu estava comentando com elas aqui que às vezes eu comento no ar, o pessoal de cima, o cara já trabalhou em tudo que é lugar. Eu trabalhei como auxiliar de enfermagem, eu já falei um monte de vezes, no Sanatório Partenon. Na época era um trabalho pesado, quer dizer, era para mim, continua sendo pesado. Então eu sei muito bem como é que funciona o atendente, hoje em dia é o técnico de enfermagem, né? Não existe mais atendente nem auxiliar, mas eu quando fazia medicina, eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no que era considerado a UTI do Sanatório Partenon. E na época o Hemocentro funcionava primeiro dentro do sanatório mesmo. Daí depois construíram 2 quartos do lado da casinha dos guardas. E, bom, graças a Deus, pessoal, eu depois me formei, fui fazer cirurgia geral, cirurgia plástica. Digo graças a Deus porque o trabalho era pesado, não é porque eu acho que é ruim. E já que tu disse que eram 2 quartinhos, então a gente podia mostrar, né, Débora, as fotos que tu trouxeste. O que melhor é o Hemocentro hoje. Posso segurar aqui para a câmera? Isso, olha. Essa é a clínica de hematologia. Vamos ver se eu consigo mostrar bem para vocês. Anexa ao Hemocentro. Anexa ao Hemocentro. Faz parte do Hemocentro. Fica ali na Bento, não é isso? É, na Bento, na frente do Sanatório Partenon. Vou passando aqui as imagens. Quer dizer, isso é outro mundo, né? Isso perto do que eu conhecia. Não, tu vai ver que bonito por dentro. Não, é para outro lado. É para outro lado, desculpe. Eu acho Para aí que agora eu vou passar direitinho. Para aí. Eu tenho que passar para cá, né? Isso, é. Isso. É que a gente não sabe pro lado que tem que passar. Agora deu. O importante a recepção colocar da clínica. Que essa clínica, depois que ela foi construída, ela melhorou muito qualidade de vida dos hemofílicos. Eu estava olhando a clínica aqui com a Débora, é quase um hospital, né? É. Um hospitalzinho, ó. É uma clínica, tipo um hospital dia. Os pacientes vêm, né, recebem a medicação, são atendidos por uma equipe multidisciplinar, né, toda especializada no atendimento deles, levam a medicação para casa, recebem tratamento para fazer a autoinfusão, né? Eles têm um treinamento todo especial feito pela equipe da enfermagem para eles se autoinfundirem, para não terem necessidade de procurar alguém para fazer, né? Alguma unidade, que às vezes é difícil. Esse é o consultório odontológico. E aqui o consultório odontológico é onde a Débora trabalha, né? Onde eu trabalho atualmente, eu mais um colega, nós dobramos a equipe, né? Esse ano nós tivemos a mais adesão de um cirurgião dentista. E temos também duas estagiárias, né, de último semestre da URGS, que faz 1 ano e meio, que agora a gente está em estágio curricular, né, de inserção dos alunos de odontologia no SUS, né, na nossa clínica. Então é bem interessante porque eles já começam desde a faculdade, né, a discutir a hemofilia, que é muito difícil, muito, às vezes, cercada de assombro, né? Para as pessoas que estão nos assistindo e que ficam assim, o que é mesmo hemofilia? Vamos explicar o que é o hemofílico?
Certo. O hemofílico, né, então, é uma coagulopatia hereditária, onde a criança ela tem deficiência do fator de coagulação, então ele não coagula o sangue. Ou seja, cortou, tem dificuldade de cicatrização. Cortou, tem dificuldade de cicatrização. E além disso, não só o corte, né, não o sangramento externo, o que é mais, assim, que se encontra mais na hemofilia, é o sangramento interno, que são as hemartroses, que são bem assim, limitadoras, né, porque elas causam degeneração das articulações, todas as articulações, sangramentos internos, abdominais e o que é mais grave, às vezes, intracraniano. E eles surgem do nada, né, assim, às vezes a pessoa sente um mal-estar e ela, então, por isso que o acompanhamento desses pacientes é muito importante, porque surge, eles têm que procurar a clínica, eles vão ser avaliados e o tratamento é a infusão. Então, eles fazem tratamento, às vezes, para diminuir o sangramento interno, fazem fisioterapia, fazem aplicação de gelo, mas se eles não têm o fator, eles não conseguem sair daquele quadro de sangramento interno. E que legal, né, Débora? Tu estava me dizendo que tudo do SUS. Tudo 100% SUS. 100% SUS. Então, a gente olhou aquela clínica bonita, a gente pode pensar, de repente, isso é só para algumas pessoas. Não, é para todas as pessoas. Para todas as pessoas que realmente tem o diagnóstico de coagulopatia hereditária. Que, como a gente estava falando... Não é só uma hemofilia, Não, né? só a hemofilia. Também tem a doença de von Willebrand, que atualmente, graças a todos os nossos laboratórios, os nossos diagnósticos, a gente tem um diagnóstico muito grande no nosso estado. Porque não que em outros estados não tenham também doença de von Willebrand, mas é que o kit, para a gente ter o diagnóstico, às vezes diferencial de alguns tipos de coagulopatia, a gente consegue, através do nosso estado, fazer estamos com um grande número de diagnóstico atual de doença de von Willebrand. Porque a doença de von Willebrand, se ela não tiver um bom diagnóstico, ela fica perdida, sabe? Porque a característica da doença de von Willebrand, que ela também se divide em 3 tipos, não é tanto o sangramento assim externo, né? Ele é mais mucoso, né? Epistáxia, não tem casos graves tem problema de articular, mas normalmente é mais assim durante a gravidez, durante a menstruação, ele é muito mucoso. Ele é diferente, né? Para o cirurgião dentista, ele afeta muito a cavidade oral. Qualquer uma das duas coagulopatias. Mas a diferença da hemofilia para a doença de von Willebrand é que a hemofilia, o sangramento é mais interno, interarticular, e a doença de von Willebrand ela é mais mucoso. E, Débora, para os nossos colegas que estão assistindo, muitas vezes pode chegar um paciente hemofílico ali. O que a pessoa faz? Qual seria o procedimento correto para o colega que recebe um paciente hemofílico? O paciente, quando ele procura o cirurgião dentista, uma queixa que é muito assim recorrente, que chega na clínica, ele chega assim desesperado e diz: doutora, eu falei que eu tinha hemofilia, eu falei que o dentista não quis me atender, ele me indicou, ele me mandou ir no médico, ele não sabia o que fazer comigo. É muito difícil o atendimento para hemofílico, porque ele gera muito medo do dentista. Que ele fica pensando, não, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um procedimento, depois ele começa a sangrar, para onde que eu vou mandar? Então, é muito difícil. E o que eu acho importante, assim, é que o cirurgião dentista, aqui os gaúchos, que ele saiba que existe, né, vários hemocentros no interior, né? E existem 3 atualmente que estão fazendo já atendimento com cirurgião dentista, porque antigamente só tinha em Porto Alegre, Caxias, agora teve uma dentista de Pelotas que fez um treinamento conosco lá, né? E ela também vai começar a atender a região de Pelotas. Mas ele saiba que existe, né, esse serviço que ele pode procurar. Se o paciente chega no consultório, mesmo ele sendo paciente particular, paciente de convênio, ele chega lá e diz assim, eu sou hemofílico, o que o senhor pode fazer por mim? Primeira coisa que o dentista tem que fazer, entra em contato com o hemocentro. Né? A nossa equipe, que é uma equipe multidisciplinar, está lá para isso, né? Mas isso é uma boa dica, sabia? Porque eu acho que muitos colegas não sabem disso, né? Que na hora ficam preocupadíssimos, desesperados, e agora o que eu faço? Então, uma boa dica para os colegas que recebem um paciente com hemofilia, entrar em contato entra em contato com Num primeiro momento, não vale a pena nem só consulta, não faz nem limpeza. Não. Aí entra em contato com o hemocentro para saber o que pode fazer. O que pode fazer. É porque, na verdade, assim, existe um manual do Ministério da Saúde, tá, que é um protocolo para o cirurgião dentista para o atendimento odontológico. É um manual bem completo, tá? Ele está no site do Ministério da Saúde. E ele diz exatamente tudo que o cirurgião dentista pode fazer sem fator, o que ele deve fazer fator,
fator e que tipo de procedimentos ele deve fazer mais conservadores, né? Alguma coisa que ele, às vezes, cuidar na hora de fazer uma moldagem, porque até na hora de tu remover, por exemplo, assim, um alginato, se tu fizer um vácuo, tu pode formar uma bolha. Então, esses procedimentos de moldagem, eles não carecem que seja feito o fator previamente. Mas, por exemplo, no manual, para fazer extrações, né, gengivectomias, implantes, RAP-SUB, todos esses eles precisam fazer fator e ele é calculado pelo médico hematologista, sempre é uma atribuição do médico hematologista, não é uma atribuição do cirurgião dentista. Ele passa no consultório do médico e lá ele recebe. Quantas UIs ele vai fazer depende do grau de intervenção, do tipo do procedimento que a gente vai fazer e também do tipo de hemofilia que ele tem e do peso. Então, alguns procedimentos, com certeza, a gente já sabe, o paciente já chega, às vezes ele já tem a receita prévia, já fez a avaliação médica e ele já passa na sala da infusão, faz a infusão e fica sentado esperando para fazer o procedimento. Às vezes ele tem também que fazer algum tipo de fisioterapia, tem que fazer coleta de sangue para exames, porque eles têm sempre de 6 em 6 meses, eles têm que recolher exames para fazer toda a sorologia, para fazer pesquisa de inibidor, que inibidor é um tipo de um contratempo, quer dizer, um tipo de um anticorpo que às vezes alguns pacientes eles desenvolvem, a gente acha que, antigamente se achava que seria pela exposição do fator, atualmente se acha que é mais uma característica genética daquele paciente. E agora, depois de uns anos, com um grande número do aumento do que o Ministério está disponibilizando o fator de coagulação, a gente está conseguindo fazer vários tipos de procedimento, não só por demanda. Por exemplo, a profilaxia primária, são todos os bebês que nascem até 3 anos, e eles fazem fator todas as semanas, né, os hemofílicos graves. Existe profilaxia secundária para quem já desenvolveu algum tipo de inibidor, às vezes faz por um tempo maior, às vezes eles param para ver se conseguem baixar a titulação do inibidor. E também tem a profilaxia, não sei agora. Mas me diz uma coisa, a gente estava falando que isso fica um alerta legal, porque os dentistas podem atender no consultório os hemofílicos. Então o hemofílico chega, a gente entra em contato com vocês, ou pode ir lá no hemocentro. Mas acho que normalmente o hemofílico já sabe disso, né? O hemofílico já sabe e ele é cadastrado. Então, não, mas o que a Débora estava dizendo, Miguel, é que assim, ó, muitas vezes chega num dentista e o dentista não quer atender porque ele fica apreensivo, porque sabe que a pessoa é hemofílica. Então, fica um alerta bom de procurar o hemocentro, ir até o hemocentro, se informar e não precisa deixar de atender aquele paciente. Porque o paciente, né, como o Miguel estava falando, o paciente já sabe. Ele sabe que ele tem que fazer o fator e ele tem necessidade, ele procura o cirurgião dentista. Às vezes, o cirurgião dentista é que não sabe o caminho e ele acha que ele não vai poder fazer ou que ele tem algum problema de fazer fora dali. O nosso hemocentro, ele tem ele pode fazer tudo dentro da clínica, ele pode fazer o procedimento e pode aplicar o fator na clínica, mas nada impede que ele faça o procedimento fora e ele calcule a dose, vá lá na própria clínica, faça o fator e vá fazer, por exemplo, uma RAP com periodontista fora dali, ou que vá fazer um implante, ou que vai fazer alguma cirurgia. O hemofílico pode fazer um implante. Pode fazer um implante. Não tem problema nenhum, não tem nada contraindicação nenhuma. Na verdade, o paciente hemofílico, ele é um paciente, se ele não tiver outra doença de base, ele é um paciente normal, saudável. Ele só sangra na hora que ele tem um corte, né, que foi feita uma intervenção, que ele tem algum acidente, que ele tem algum problema, aí ele sangra. Mas a partir do momento que ele forma o coágulo, que ele recebe o fator, ele funciona como um paciente normal. Então, por que ele faz um fator prévio? Ele faz o fator na sala de infusão, ele vem para o meu consultório, ele senta ali. Na hora que eu estou fazendo a extração, que eu estou fazendo um procedimento, assim, cortando a gengiva, qualquer coisa, ele é um paciente que sangra menos do que o paciente normal. Porque ele está usando o fator. O que acontece? Aí é feita a sutura, é feita a, né, ele fica sentado, ele espera, tal. A característica das vezes de sangramento do hemofílico é 48 horas após o procedimento. Então, por isso que é bem importante, a gente acompanha, nunca se faz extrações múltiplas, se faz uma, se espera, vê como é que reage, depois na próxima vez se faz 2 vezes junto, né? Porque ele leva o fator para casa de acordo com o tipo de sangramento que ele tem.
Por exemplo, se ele é um tipo 1, mas ele sangra muito, ele leva a dose domiciliar para ele fazer 2, 3 dias após a extração. Qual é o site que estava falando que pode se acessar? É da O Secretaria manual, mesmo? não, é do Ministério da Saúde, tem a parte de saúde bucal, ali tem vários manuais, né? E ali dentro deles tem Manual do Atendimento Odontológico para Pacientes com Coagulopatias Hereditárias. A gente bota no Google, aparece, assim, né? Ele é bem básico, e ele explica bem, assim, os procedimentos, o que se deve fazer. Ele explica, inclusive, o que é hemofilia, o que é a doença de von Willebrand, ele tem uma introdução, né? Ele é muito bom. Olha, tá muito gostosa essa nossa conversa. Eu tô aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. Inclusive, tô conhecendo melhor o Hemocentro, que eu também não conhecia também, Débora. Tá sendo muito legal saber tudo isso. Você não saia daí que nós já voltamos depois do comercial. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. A temperatura ficará abaixo de 0 graus nos próximos 3